Lucas 17, 32. Lucas 17, 32. Quem encontrou faz um barulho. Lembrai-vos da mulher de Ló. Pergunta para o teu irmão, conhece ela? Lembrai-vos da mulher de Ló. Senhor Deus, fala conosco, porque há uma expectativa e uma esperança dentro de nós de sairmos daqui alimentados pela tua santa e poderosa palavra. Nós queremos, Senhor, aquilo que não pode ser dado por mãos de homens, aquilo que desce do Senhor para a nossa vida. Nós queremos, Senhor, a direção que vem por intermédio da palavra santa, poderosa e que não falha, a palavra do Senhor. Os ouvidos se abrem, o coração se rende. Esse povo que vem, Senhor, para a quinta profética, sabe, ó Deus, que o Senhor tem poder para curar, libertar, transformar, mudar totalmente a vida deles, mas eles sabem também que sem amor à tua palavra, nada disso se torna possível. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Lembrai-vos da mulher de Ló. Bom, para falar da mulher de Ló, é bom que a gente fale antes de Ló. E não dá para falar de Ló sem falar de Abraão. Abraão tomou Ló durante um tempo. A gente percebe que Abraão cuidava de Ló e caminhava com Ló como se Ló fosse filho dele. Abraão por várias vezes agiu desse jeito. No primeiro momento a gente percebe isso através dessa comunhão que ele tinha com Ló. Tanto que, quando Ló caminhava com Abraão, Ló também prosperou de forma poderosa. Deus havia dito para Abraão: sai de sua terra, de sua parentela, da casa de teus pais, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Irmão, parece simples, mas esse negócio de sair é muito difícil. Sair de alguns lugares é muito difícil. Sair de perto de algumas pessoas é muito difícil. Sabe, cortar alguns tipos de comunhão é muito difícil. E foi exatamente essa ordem que Deus deu para Abraão: sai. Quando Abraão saiu, mas levando a família dele. E a gente percebe que Ló passa a andar com Abraão como se fosse filho de Abraão, porque o pai de Ló, Arã, já não estava mais vivo. O irmão de Abraão morreu. Ló é sobrinho de Abraão. Só que Deus fez promessas poderosas para Abraão. Deus disse para Abraão que de Abraão faria uma grande nação. E Deus diz que vai usar o útero de Sara para isso. Só que Sara era estéril e avançada em idade, mas era necessário Abraão acreditar naquilo que Deus estava dizendo, até porque Deus não é homem para que minta, e nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Por mais que a promessa parecesse absurda. E por que absurda? Porque era contrária à realidade que eles, como casal, estavam vivendo. Então era absurda. Mas por mais que a promessa fosse absurda, da boca de quem saiu, é como se fosse um decreto. Ele falou, ele vai fazer. Só que o tempo vai passando, aí Abraão começa a se relacionar com Ló. Ló está junto dele, Ló está crescendo com ele, Ló está caminhando com ele. Ele age com Ló como se Ló fosse filho dele. Mas a cama de Isaac tinha que estar vazia. Como assim? Deus tinha feito uma promessa para ele, e ele já tinha que deixar o lugar preparado para a promessa de Deus chegar. Abraão precisava se submeter de verdade a um negócio que eu falei com os irmãos lá de Farol ontem. O que é? Processo. Só que processo dói, processo machuca, processo exige muito de nós. Só que o fato de se estar no processo quer dizer que eu estou bem perto da promessa. Não dá para desvincular processo de promessa. O que eu estou dizendo é que se você desistir do processo, você acaba abortando a promessa. A promessa não se cumpre se você não se submete ao processo. E o que era o processo para Abraão? A espera. O processo na vida de Abraão tinha que ser a espera acompanhada de confiança. Ele tinha que confiar no Deus que prometeu. Ele tinha que confiar no Deus que o chamou pelo nome. Ele tinha que confiar no Deus que estava dando direção para ele, porque o Deus que dá a direção
também dá vitória para quem anda na direção que ele deu. Abraão precisava acreditar nisso, precisava confiar nisso, mas ele ocupa o lugar do filho, ele ocupa o lugar de Isaac com a presença desse rapaz chamado Ló, era sobrinho dele, até que chega o momento que aquela caminhada junto se torna insustentável. Os pastores de Ló se multiplicaram. Por quê? Porque tem muito rebanho agora. Os pastores de Abraão também agora são muitos. Por quê? Devido à quantidade de animais que Abraão também tem. O lugar ficou pequeno para os dois. Houve contenda entre os pastores de Abraão com os pastores de Ló. Eles brigaram entre si. Naquele momento Abraão percebeu que era Deus no controle da situação, era Deus forçando ele a fazer aquilo que ele já sabia que tinha que ter feito, mas estava protelando, estava deixando para depois, estava ignorando, estava empurrando com a barriga. O que? Cada um ir para um lado diferente. Abraão naquele momento percebeu, não dá mais para negar o que Deus está querendo fazer, não dá mais para desobedecer a Deus, não dá para fingir que eu não estou entendendo o que Deus quer que eu faça, não dá mais para ter Ló do meu lado. Ele chama Ló então para o alto do monte. Lá no alto do monte vai ter aquela conversa difícil. Conversas difíceis são necessárias. Eu vou repetir, na vida de homem que quer vencer, conversa difícil é necessária. Na vida de mulheres que querem vencer, conversas difíceis são necessárias. Abraão vai passar por isso. Isso faz parte do processo. Conversa difícil. Abraão vai chamar Ló para o alto do monte para ter a conversa difícil. Conversa que ele não gostaria de ter. Momento que ele não gostaria de estar vivendo. Por quê? Porque ele amava Ló. É o sobrinho dele, ele não quer ficar longe, mas Deus não quer mais que esteja perto. Aí ele vai dizer para Ló: Ló, não dá mais para a gente caminhar junto. Ló, a decisão já está tomada. Agora eu dou a você a capacidade ou a possibilidade de escolher. Eu dou a você agora o direito de você escolher. E de quem era esse direito? O direito era dele, porque ele é o mais velho, ele é o tio. Se tem alguém ali que tem o direito de escolher a terra, esse alguém é ele. Mas Abraão naquele momento abre a mão do direito para não perder a paz. Pegou ou não pegou? Abraão abre a mão do direito para não perder a paz. Oh meu Deus, cuidado para não estar brigando por coisas que até para você diz que são justas, mas que Deus não quer que você brigue. Se você abrir mão disso aqui por causa de Deus, aqui na frente vai ter algo muito maior para te recompensar. Olá, sim senhor meu tio, escolhe. Mas escolhe você, pode escolher. Olha, escolha a terra. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Mas escolha, pode escolher. Quem é Ló? Ló é aquele que só enxerga até onde a visão humana é capaz de mostrar. Quem é Abraão? Abraão é aquele que enxerga muito mais longe que qualquer olho humano é capaz de conceber. Ló vai escolher de acordo com a ótica humana, a visão da terra. Ele olha e vê as campinas do Jordão, que se estendiam até a região de Sodoma e Gomorra. Aí Ló diz assim: eu quero esse lado aqui, eu escolho esse lado aqui. Abraão abençoa Ló e deixa Ló seguir o caminho dele. Naqueles dias, Deus não estava falando com Abraão. Você percebe ali um silêncio de Deus na vida de Abraão. Por quê? Porque Deus só vai falar com você de novo depois que você obedecer a última coisa que Ele falou e até hoje você não obedeceu. Então Deus está esperando Abraão tomar uma posição, esperando Abraão tomar a sua decisão. Só foi Ló sair que o texto vai dizer: aí veio o Senhor e disse a Abraão: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Ergue os teus olhos agora. Oh meu Deus, ergue os teus olhos. Toda a terra que você está vendo, eu darei a você.
você está pensando que Abraão está olhando com os olhos naturais? Não, Abraão está enxergando agora com os olhos da fé. E para quem abre os olhos da fé, ele se tem certeza de uma coisa: o que? Não tem limites para o agir de Deus. Apóstolo, o que é limite? Limite é uma linha imaginária que a nossa mente, de pequena que acaba criando. Eu vou repetir: limite é uma linha imaginária que a nossa mente humana acaba criando. Se eu falar de algumas coisas aqui, você vai entender o que eu quero dizer. Se eu disser para você assim, corra 1 quilômetro, você vai dizer: eu não consigo correr 1 quilômetro. Pois é, tem gente que corre 100 quilômetros. E agora? Porque limite é uma linha que a sua mente está criando, colocando na sua frente, dizendo para você mesmo: daqui você não passa. Só que esse negócio é uma linha imaginária. Para quem confia em Deus, não tem limite. Para quem confia em Deus, não tem limite. Não teve limite para Abraão, não teve limite para Isaac, não teve limite para Jacó, não teve limite para José, não vai ter limite para você, não vai ter limite para a tua casa. Se prepara para crescer dentro desse ano o que você não cresceu nos 10 últimos. Olha, Abraão, eu vou te dar. E o que Abraão faz agora? Vai seguir a vida dele. E Ló vai seguir o rumo dele. Ló vai para a região de Sodoma e Gomorra. Se estabelece lá, em Sodoma. Aí quando a gente vai lá à altura do capítulo 18 de Gênesis, o texto vai dizer que Deus decidiu destruir a cidade de Sodoma. Primeiro que no capítulo 18, Abraão está no sol de meio-dia, assentado do lado de fora da tenda, de cabeça baixa, porque Abraão ainda não tem o filho que Deus prometeu para ele, ainda não tem o Isaac dele. Aí Abraão está do lado de fora da tenda, porque dentro da tenda está Sara, e toda vez que Abraão olha para Sara, é como se a impossibilidade debochasse dele. Por quê? Porque Sara é estéril e agora está idosa. Então olhar para Sara, na cabeça de Abraão, era olhar para a impossibilidade, para a barreira, para o eu não posso, para o eu não consigo. Aí Abraão, no sol de meio-dia, ao invés de estar dentro da tenda, que tinha uma temperatura amena, devido a sua cobertura ser de pele de animais, Abraão está do lado de fora, no calor. Aí desce Deus. Abraão de cabeça baixa, de repente Abraão percebe a presença. Tem 3 seres na frente dele. Abraão entende que é o Senhor e vai trazer uma oferta ao Senhor. E naquele momento o Senhor vai dizer para Abraão: neste tempo eu te darei um filho. Sara, sua mulher, dará à luz a um filho. Só que deixa eu te dizer uma coisa: eram 3. Só que um dos 3 era o próprio Deus, em forma de anjo. Mas um dos 3 era o próprio Deus. Aí Abraão dialoga com o Senhor, apresenta oferta ao Senhor, ouve o que Deus está falando com ele. Só que de repente entra a história de Ló. Que história? Deus diz assim: olha, acaso eu não revelarei a Abraão o que decidi fazer? Abraão é reto, Abraão está andando nos meus caminhos. Eu não vou deixar de compartilhar com Abraão aquilo que eu decidi. Que é isso? É Deus olhando para um homem dizendo assim: eu vou abrir meu coração para ele. É Deus olhando para um homem, esse homem chamando tanta atenção de Deus, que Deus diz assim: o meu segredo eu vou compartilhar com ele, o que eu decidi fazer eu vou contar para ele. Aí Deus vai até Abraão e diz assim: Abraão, eu tomei uma decisão. Qual decisão, Senhor? Eu vou destruir Sodoma, eu vou matar todo mundo. É nessa hora que Abraão se coloca na frente de Deus. Abraão se coloca na frente. Se tiver 50 justos nessa cidade, o Senhor vai matar os 50 justos por causa dos injustos? E por que Abraão está falando isso? Porque o sobrinho dele está lá.
Ló. Não é porque não dá mais para andar junto que eu vou desejar a morte. Eu vou dizer de novo, e se você é crente, você tem que entender isso. Não é porque não dá mais para andar junto que a gente tem que desejar a morte. Não é que não dá mais para andar junto que a gente tem que desejar o mal. Não é que a gente não dá mais para andar junto que a gente tem que dizer assim, que ele se lasque. Isso não é coisa que Deus quer de nós. Não está andando junto, mas está intercedendo. Aí Deus diz, por amor dos 50 eu não destruo a cidade. Senhor, se no meio dos 55 se tornarem impiedosos, aí o Senhor vai matar todo mundo? Por amor aos 45 eu não mato. Senhor, mas e se tiver 30? Por amor dos 30 eu não mato. Senhor, se tiver 20 justos, por amor dos 20 eu não mato. Senhor, se tiver 10 justos, por amor dos 10, eu não destruo a cidade. Tem coragem de fazer isso? Tem coragem de orar por alguém assim, nesse nível de vontade de que Deus livre, de que Deus guarde? É interessante o texto, porque aí a Bíblia vai dizer que os 2 varões vão na direção de Sodoma. Espera aí, mas não eram 3? Eram 3, mas Abraão parou na frente de um. Eram 3, os 3 iam para Sodoma, só que Abraão parou na frente de um. Abraão parou na frente de Deus para interceder. Irmão, eu acho que se fosse eu matava Abraão. Que quem Abraão está pensando que é? Para fazer Deus parar. É impressionante como a intercessão de um justo faz Deus parar. Deus parou com Abraão e os 2 foram para a cidade. Quando chegam na cidade, encontram Ló na porta da cidade. Na porta da cidade. Ah, Ló andou tanto tempo com Abraão. Ah, Ló está na porta da cidade. Aí Ló diz, por favor, entrem, venham para minha casa. Eu quero receber vocês na minha casa. Fiquem na minha casa até amanhã. Aí eles vão dizer para Ló, nós ficaremos pelas ruas. Aí Ló vai dizer, não, por favor, entrem na minha casa. Eu preciso que vocês entrem na minha casa. Eu quero que vocês entrem na minha casa. Aí Ló leva os 2 para dentro da casa dele. Quando os homens da cidade ficaram sabendo que 2 entraram na casa de Ló, cercaram a casa de Ló em Sodoma e disseram assim, Ló, traga esses 2 aqui para fora, para que a gente os conheça. Só que se conheça na Bíblia, você sabe o que quer dizer, eu já te expliquei, né? Para que a gente faça sexo com eles. Traga os 2 aqui para fora, para que a gente faça sexo com eles. Por quê? Porque era isso que os homens de Sodoma estavam fazendo, uns com os outros. E agora querem fazer com os 2 homens que entraram na casa de Ló. Aí Ló de dentro de casa vai gritar assim, não, eu não vou fazer isso. Só que Ló vai para o lado de fora, e o texto diz que ele abre a porta, fecha a porta, e vai dialogar com esses homens, e vai dizer assim para esses homens, eu tenho 2 filhas, que ainda são virgens, eu entrego as minhas 2 filhas a vocês, e vocês fazem o que quiser com elas, mas não toca nesses homens que estão aqui dentro não. Só que os homens lá de fora vão dizer assim, acaso você, que nem daqui agora é o nosso juiz, vai querer mandar na gente? A gente não quer as suas filhas não, a gente quer eles, e agora a gente vai querer você também, a gente vai te arrebentar. É nesse momento que os anjos abrem a porta e puxam Ló para o lado de dentro, e a Bíblia diz que ferem todos esses homens de cegueira, de modo que eles não conseguem encontrar a porta para poder invadir.
Quando Deus decide que não vai entrar na tua casa, não entra e acabou. Eu vou repetir: quando Deus decide guardar a tua casa, não tem demônio que entre nela. Quando Deus decide guardar a tua casa, Satanás não acha nem a porta para entrar. Quando Deus decide guardar a tua casa, pode querer entrar, mas conseguir não consegue. Deus vai guardar a tua casa. Deus vai guardar a tua casa. Os anjos vão dizer para Ló: chama sua esposa, suas filhas e os seus genros. Elas ainda não eram casadas, mas tinham 2 noivos. Chama os seus genros, porque nós vamos tirar vocês da cidade, porque Deus decidiu destruir essa cidade. Aí Ló vai falar com os 2 genros. Os 2 genros, de acordo com o texto, começaram a zombar de Ló. Zombaram dele. Aí o anjo diz assim: você, sua esposa e suas filhas vão sair da cidade, tem que ser agora. Só que Ló diz: eu não vou sair, eu não posso fazer isso, eu não quero sair daqui. E é nessa hora que os anjos, de acordo com a Bíblia, pega no braço de Ló, pega na esposa e pega nas filhas e sai arrastando eles para sair de lá. Por quê? Porque um tal de Abraão estava intercedendo. Porque Abraão intercedeu, Deus tirou Ló de um lugar que Ló não queria sair. Porque você intercede, Deus vai tirar alguém da boca. Porque você intercede, Deus vai tirar alguém da esquina. Porque você intercede, Deus vai tirar alguém de dentro do bar. Porque você intercede, Deus vai tirar alguém de algumas rodas. Mas ele não quer sair de lá, apóstolo. Não use isso como desculpa para parar de orar. Se você orar, mesmo que ele não queira sair, Deus vai arrancar de lá. Ló não queria sair, mas porque Abraão intercedeu, Deus arrancou. Você é o exemplo disso. Você não queria sair de lá, alguém orou por você, Deus foi lá e te tirou. O anjo arrasta eles. Quando chega do lado de fora da cidade, o anjo mostra a montanha e diz assim: vão para lá, vão para lá. Aí Ló olha para uma cidade perto, uma cidade pequena, e diz: mas a gente não pode ir para lá. O anjo vai dizer assim: vão, sigam em frente, não olhem para trás e não parem. Não olha para trás e nem para. Interessante como o texto está posto, né? Não olhe para trás e nem pare. Porque todo mundo que olha para trás acaba parando. Pegou a visão, hein? Todo mundo que fica olhando para trás acaba parando. Faz um favor para mim, que eu estou cansado. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. Me ajuda a pregar hoje. Vem comigo. Vê se essa pessoa tem cara de quem está andando ou de quem está parado. Esse sorriso amarelo está denunciando. Esse sorriso amarelo está denunciando. Não para. Não olhe para trás e nem pare. Hoje eu vim pregar para um povo que não vai mais olhar para trás e nem vai parar. Hoje eu vim pregar para um povo que vai levantar a cabeça e que vai olhar para frente. Hoje eu vim liberar uma palavra para você. Você não precisa olhar para trás, porque o que está na sua frente é muito maior e melhor do que qualquer coisa que você já viveu lá atrás. Só quem crê nisso, abre essa boca. Não levanta uma mão não, é pouco. Levanta as duas mãos e adore ao Deus que tem futuro para você. O senhor está falando de Gênesis 18, 19 agora o tempo todo. Por quê? Porque Jesus falou. Olha o que Jesus fez no meio da palavra, no meio do culto. Jesus está pregando, de repente ele levanta a voz e diz assim: lembrai-vos da mulher
de Ló. Porque muitas vezes, para saber o que a gente precisa fazer, é necessário a gente saber o que a gente não tem que fazer. Você entendeu ou não? Lembrai-vos da mulher de Ló, porque a história da mulher de Ló ficou marcada. Marcada como? Tanto que Jesus nem explica a história. Jesus nem explicou a história da mulher de Ló. Bastou Jesus dizer: lembrai-vos da mulher de Ló, e todo mundo entendeu o que Jesus está querendo dizer. Por quê? Porque a história da mulher de Ló ficou marcada. Marcada como? Como alguém que olhou para trás e parou. Aí eu vou falar de novo. A história da mulher de Ló ficou marcada como aquela que olhou para trás e a vida parou. A sua vida não vai ser marcada assim, pelo amor de Deus. Não. A sua história não vai ter essa marca. A sua história não vai ser contada assim. Quando contarem a sua história lá na frente, não vão dizer: ah, a irmã Maria ficou olhando para trás e com a vida parada. O irmão Joaquim ficou com a vida parada porque estava olhando para trás. Não. A sua história vai ser contada assim, ó. Ignorou o passado, entendeu que Deus jogou no mar do esquecimento, levantou a cabeça, acreditou na promessa, seguiu em frente, e olha o que Deus fez na vida dela. Olha o que Deus fez na vida dele. Tem alguém crendo aqui? Deixa eu ver quem tem futuro. Deixa eu ver quem tem futuro. Quem tem futuro não fica debruçado sobre o passado. Quem tem futuro não fica pensando sobre o passado. Quem tem futuro não fica chorando pelo passado, mas já está sorrindo pelo futuro. Lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló saiu da cidade. Ela não estava na cidade. Ela saiu da cidade. O problema é que a cidade não saiu de dentro dela. E é fácil a gente descobrir. Em 10 minutos de conversa a gente consegue descobrir se você está curado ou não está. Como assim? Porque tem gente que a gente fica 10 minutos conversando com ele. Ele faz questão de, em 10 minutos de papo, ele falar sobre o passado. Ele saiu de lá, mas o passado não saiu de dentro dele. Não, porque lá em 1900, porque lá atrás, não, porque lá... Saiu de lá, mas aquele passado, aquela casa, aquele relacionamento, aquela pancada que levou, ainda está dentro dela, ainda está dentro dele. Ela saiu da cidade, mas a cidade não saiu de dentro dela. A ordem era: não olhe para trás. Ela olhou. A ordem era: não olhe para trás e não pare. Ela olhou para trás e parou. E quando parou, virou estátua de sal. Mas ainda bem que você está me ouvindo aqui hoje. Por quê? Porque Deus vai te curar do teu passado. Pode chorar, se quiser chorar, e agora pode chorar, porque é a última vez que você vai chorar por causa disso. Se está chorando aí agora porque lembrou de alguma coisa, pode chorar, porque é a última vez que você vai chorar por causa dele, é a última vez que você vai chorar por causa dela, é a última vez que você vai chorar por causa dessa dor. Deus vai te curar do teu passado hoje. Eu vou repetir até que alguém entenda direito. Deus hoje vai te curar do teu passado. Apóstolo, como que Deus vai me curar do meu passado? Te tratando no presente, falando com você no presente, tocando em você no presente, te pegando pela mão no presente. Ela olhou para trás, e porque olhou para trás, nunca mais pôde olhar para frente. Então vamos lá. Bem diferente de você. Porque ela, por ter olhado para trás, nunca mais conseguiu olhar para frente. Você, por olhar para frente, nunca mais vai querer olhar para trás. Deus está te curando, Deus está te curando, Deus está te curando.
Deus está te curando. Deus está te curando. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje eu vou falar, irmão. Hoje não vai ser um capítulo que vai virar, não. Hoje não vai ser uma página que vai virar. Hoje não vai ser um capítulo novo que vai virar. Não. Eu não vou dizer para você que hoje Deus vai virar o capítulo do teu passado. Eu não vou falar isso. O que eu vou dizer para você é que hoje Deus está encerrando o livro do teu passado. Deus não está virando um capítulo. Deus está colocando assim, ó, fim, acabou. E agora? É história nova. É vida nova. É relacionamento novo. Vai ser tudo novo. O Edinaldo, você sabe por que Deus hoje não vai virar a página? Pergunta para mim por quê. Porque Deus já fez isso um monte de vezes. Virou a página, a pessoa, ó. Deus vira a página, vai a pessoa botar a mão e Deus vira o capítulo, a pessoa vai lá, ó, traz tudo de volta. Hoje Deus lacra esse livro e tira do teu alcance. Hoje Deus fecha esse livro, lacra ele e tira da tua mão. Lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos lembrar dela? Primeiro ponto: Deus tirou ela da cidade. Eu vou repetir: Deus tirou ela da cidade. Vamos falar de Ló, pode? Deixa eu falar dela. Deus tirou essa mulher da cidade. E quando Deus te tira de algum lugar, tem gente aqui que está doido para completar a frase. Complete a frase. Quando Deus te tira de algum lugar, é porque tem um lugar muito melhor para te colocar. Então me ajuda, que dá vontade de descer daí, tirar o cinto e te bater. Eu sou um tiro que a minha calça vai cair. Você completou a frase. Quando Deus te tira de algum lugar, é porque tem um lugar muito melhor para você, sim ou não? Você sabe disso e fica com medo de sair por quê? Você sabe disso e fica agarrado por quê? Você sabe disso e fica plantando as unhas no chão e Deus tendo que te arrastar por quê? Deus tirou ela da cidade porque tinha um lugar melhor para colocar ela. Deus arrancou ela dali porque tinha um lugar muito melhor para colocar ela. Deus tinha um futuro para ela, mas ela não quis viver o futuro que Deus tinha para ela. Deus respeita a tua decisão, a tua escolha, o teu livre-arbítrio. Deus mostra para você a oportunidade. Deus coloca a oportunidade diante dos seus olhos, mas é você que decide se quer ou não. Deus fez ela enxergar o monte. Vamos lá para cima. Ela olhou. Vai ser isso aqui, ó. Deus mostrou para ela o que tinha, mas ela virou as costas para o que Deus tinha, para olhar para aquilo que ela já tinha vivido lá atrás. Você consegue entender que ela tinha que concentrar mais o olhar dela lá na frente? O anjo ainda apontou. O anjo apontou para a família toda e disse assim, ó, vão para lá. Ó, o dedo do anjo, ó, vão para lá. Ó, um monte de gente olhando para onde eu estou apontando. Você imagina o anjo apontando, ó, vão para lá. Era para ela olhar para onde o anjo está apontando e não tirar os olhos de lá. Só que ao invés dela se concentrar para onde o anjo está apontando, ela parou de olhar. E quando eu paro de olhar para o futuro que Deus está me chamando para contemplar, inevitavelmente eu começo a olhar para outro lugar, que geralmente vai ser o lugar de onde Deus já me tirou. Ela está tendo a oportunidade de levantar a cabeça e olhar para frente. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando Jesus diz, lembrai-vos da mulher de Ló, pergunta o quê? Jesus está dizendo, não faça o que ela fez. Por quê? Porque a sua cabeça precisa chegar onde o seu corpo daqui a pouquinho vai te levar. Olha para frente. Oi, o diabo não quer isso não quer isso não. E por que o diabo não quer isso? Eu vou te explicar por quê. Porque a maioria das pessoas que aqui estão, inclusive eu, a gente tem um passado de dor.
E o diabo quer que a gente olhe para o lugar que vai gerar em nós dor. A maioria de nós aqui tem um passado de sofrimento. Ah, mas porque me fizeram mal? Não, não só. Por conta de escolhas também que você tomou lá atrás, que trouxeram consequências para a tua vida. Teus pecados lá de fora, as bebedeiras, aquelas coisas erradas que você fazia. Então todos nós aqui temos um passado que é melhor a gente se esquecer dele. Mas sabe qual é o problema, irmã? Pergunta para mim, irmã, o quê? Pergunta de novo, irmã, o quê? Tem muito irmão aqui que está cometendo crime. Que crime? Pesca que não é liberada. Você sabe que quando chega, tem época aqui no Farol, por exemplo, que entra na época do defeso. Na época do defeso, você não pode pescar, não é verdade? Então se você pescar, isso é pesca criminosa. Tem muito irmão que pratica pesca criminosa. Como assim? Deus pegou o passado e jogou no mar do esquecimento. O irmão arruma um barco, uma vara, uma rede, uma tarrafa e vai para o mar do esquecimento para pescar, quando Deus não liberou para pegar o passado de volta. Deus está apontando para ela através do anjo, é para lá. Ela para e olha para trás. Ela está apegada àquilo que ela viveu, porque, apóstolo, todo mundo tem um passado, todo mundo aqui tem um passado, irmão. Você não nasceu desse tamanho aí, né? Que nasce grande é monstro, né? Você não nasceu desse tamanho. Então todo mundo aqui passou por uma trajetória para chegar até aqui. E a grande maioria de nós precisa virar de uma vez por todas essa fase da nossa vida, deixar o passado no mar do esquecimento. Por quê? Porque não vale a pena lembrar daquilo. Não vale a pena lembrar do que eu fui. Não vale a pena lembrar do que você passou. Não vale a pena lembrar dos que você sofreu. Só que o diabo quer que o tempo todo você fique olhando para trás, porque o seu passado é feio. Agora, e se eu te disser que o passado do diabo é bonito? É uma diferença entre ele e nós. O nosso passado é feio, o passado dele é bonito. Ele não pode nem olhar para o passado dele. Por quê? Porque não adianta, ele não vai poder voltar para lá. O passado dele é bonito. Como assim? No dia que Deus criou o som, foi o dia que ele foi criado. Ele andava e ele emitia sons de adoração a Deus. Querubim ungido. Só que isso subiu no coração dele. Anjo de luz, Lúcifer. Só que isso subiu ao coração dele. Ele olhou e disse assim, ó, subirei e colocarei o meu trono acima do trono de Deus. Aí vem aquilo que Jesus falou em Lucas 10, que ele foi jogado para baixo. Ele perdeu o que ele tinha. Ele tinha um passado tão bonito e perdeu. Ele não quer olhar para o futuro dele. Por quê? Porque o futuro dele nós sabemos muito bem qual é, não é? O futuro dele, meu irmão, nessa noite, por exemplo, daqui a 2 minutos, o futuro dele é debaixo do teu pé. Agora, como ele não quer olhar para o futuro, ele não quer que você olhe para o seu. Só que o futuro dele é destruição, o teu futuro é de glória. O futuro dele é de derrota, o teu futuro é de triunfo. Para de olhar para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não olhe para trás. Não pare. Apóstolo, eu estou cansado. Não para. Está doendo. Não para. Mas está sangrando. Não para. Mas se tiver espinho no caminho, não para. Mas se tiver pedras no caminho, não para. Mas se tiver emboscada no caminho, não para. Mas se tiver doendo muito, não para. Não para, não para, não para. Hoje vai ter que ser na pressão. Se você só pega na pressão, então vai ser assim, irmão. Tem gente que só pega no tranco, então vai no tranco. Não para, não para, não para, não para. Não vem falar de passado para mim. Vamos falar de futuro, porque a conversa vai ser bem mais
mais gostosa. Não para, não para. Dá uma sacudida em alguém e fala para essa pessoa: não para. Fala de novo: não para. Fala mais uma vez: não para. Deixa eu ver quem não vai parar. Dá glória a Deus. As opções que ela tem: ou obedece e vive, ou desobedece e morre. Eu vou dizer de novo: obedece para viver, mulher, ou então desobedece e morre. Impressionante. Ela não estava mais na cidade, mas só o fato de ficar olhando para dentro da cidade fez ela morrer. O que é isso, apóstolo? Você não está mais naquela situação, mas se você ficar olhando para ela, você morre, mesmo não estando lá. Você não está mais naquele dia que o teu pai tocou em você. Você não está mais naquele dia, mas se você ficar olhando para lá, você morre. Você não está mais naquele dia que você foi traída. Você não está mais naquele dia, mas se você parar e ficar olhando para lá, você morre. Você não está naquele dia que você apanhou, que você foi humilhado, que chutaram você, que rejeitaram você, que cuspiram em você. Você não está mais naquele dia, mas se você ficar olhando para lá, você para e morre. Agora é um baita desperdício você fazer isso. Por quê? Porque Deus tem um futuro lindo para você. Deus tem um futuro lindo para a tua casa. Deus tem um futuro lindo para a tua geração e para a tua descendência. Quem está comigo aí para dar glória a Deus? Eu estou terminando. Por que tem gente que olha para trás? Duas coisas. Tem gente que gosta de viver de nostalgia. Tem gente que começa a olhar para trás e lembrar de algumas coisas boas que viveu. Aí dá saudade. Tem gente que tem saudade de alguma coisa que viveu lá atrás. E se eu disser para você que o teu futuro é muito melhor do que o bom que você já viveu lá atrás? Então tem gente que olha para trás por conta de saudade. Não precisa, porque o melhor de Deus... eu vou te bater, eu vou bater em vocês, porque vocês completam a frase. Então não vive isso, porque o melhor de Deus... Está vendo como você sabe? Então para de olhar para trás e ter saudade lá de trás. Não, porque lá em 1915, apóstolo, eu acontecia. Para! Deus tem muita coisa para você fazer e para acontecer ali na frente. Mas tem uma outra coisa que também faz muita gente olhar para trás. Pergunta para mim o quê? Decepções. Tem gente que está com dificuldade de seguir em frente, sabe por quê? Interage comigo, Tati, fala por quê? Porque tem medo de sofrer de novo. Deus está chamando para viver coisa nova. A porta está aberta, mas a pessoa lembra e olha para trás. E quando olha para trás, se depara com aquilo que viveu. Aí tem medo de sofrer de novo. É quando você entra em um relacionamento olhando para trás, para aquele último em que você tanto sofreu. Aí você não investe nesse relacionamento aqui, porque você está com medo de sofrer de novo. Está com medo de decepcionarem você de novo, de te machucarem de novo, de fazerem você chorar de novo. O melhor de Deus, o melhor de Deus, o melhor de Deus. Deixa eu só te lembrar de uma coisa: você não vai sofrer de novo. Pergunta para mim por quê? Porque hoje você é uma pessoa diferente do que foi lá atrás. Você não vai sofrer de novo. Você hoje é uma pessoa mais sábia do que foi lá atrás. Você não vai sofrer de novo. Você hoje tem mais discernimento do que tinha lá atrás. Você não vai sofrer de novo. Decepção faz a pessoa ficar com medo de ir para frente. Dor, lembrar da dor de lá de trás, faz a pessoa ter medo de ir para frente. Só que o teu futuro, estou terminando, será muito maior do que foi o teu passado. O teu futuro será muito maior do que o teu passado. Agora, posso te dar um conselho? Pergunta qual? Cuidado com quem você conversa. Edinaldo, estou te pegando hoje aqui, né?
Edinaldo, ainda bem que Ló não conversou com ela. Que a Bíblia não está mostrando Ló conversando com ela ali no caminho, não, tá? Ainda bem que Ló não conversou com ela. Por quê? Porque ela não está acreditando no futuro. E quem não acredita no futuro, faz de tudo para você desistir do seu. Vou repetir, e ver se tu acorda e começa a pensar nas conversas que andam te cercando. Quem não acredita no futuro, fica doidinho que você desista do seu. Quem não acredita que o melhor de Deus ainda está por vir, está com medo de que você avance e fique para trás. Quem não acredita que não vai dar certo ali na frente, também não quer que você chegue ali na frente. Quem desiste quer que você desista também. Quem vive olhando para trás vai acabar incentivando você a você olhar para trás também. Eu vou resumir isso aqui em uma frase: todo mundo que não tem futuro quer que você perca o teu. A mulher olhou para trás e parou. E Ló olhou para frente e continuou. Mas estava do lado. Quer parar? Para, eu não vou parar. Mas estava andando junto. Está andando junto? Se quiser vir comigo, vem. Mas ir com você para trás, eu não vou. Se quiser desistir, chama outro, porque eu não estou na fila da desistência. Ei, deixa eu falar uma coisa: para andar comigo não tem mais vaga para desistente, não. Só tem vaga para quem está avançando. Quem vai avançar? Quem vai avançar? Quem vai provar de um futuro glorioso? Quem vai fazer com que 2024 seja o melhor ano da vida até aqui? Levanta essa mão e dá glória a Deus aí. Pula dessa cadeira para a gente olhar para frente. Quem falou do monte foi Ló. Quem falou da cidade que tinha ali perto foi Ló. Interessante que quando Ló sai da cidade, Ló não fala mais sobre a cidade. Ló está falando sobre o monte que está lá. Ló está falando sobre uma cidade pequena que está ali. Ele pede para ir para a cidade pequena. Aí depois que ele fica um tempo nessa cidade pequena, ele vai para o monte. Mas você não vê mais Ló falando da cidade. Interessante isso. Andava junto, mas com um comportamento tão diferente. Enquanto Ló só está falando do futuro, ela parou para ficar olhando para o passado. Aí isso aqui que aconteceu é inevitável. O quê? Acaso andarão dois juntos, se não tiverem de acordo? Amós capítulo 3, versículo 3. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode até caminhar junto até certo ponto, mas se a pessoa não está disposta a seguir em frente, não para a sua caminhada por causa de ninguém. Se ela está com dificuldade de seguir, segura na mão, puxa, empurra, ajuda, incentiva. Mas se ela simplesmente quer parar, não pare por causa de quem decidiu parar. Termino, Edinaldo. A mulher olhou para trás e parou. E aí? E agora essa mulher não falou mais nada. Porque quem vive olhando para trás não tem mais nada para falar. E Ló está falando do monte, está falando da cidade. Quem olha para frente sempre tem uma coisa nova para compartilhar. Eu quero andar contigo esse ano, hein? Que eu estou vendo que você está andando para frente. Eu gosto de voar com águia. Eu gosto de andar com leões. Tem águias e leões aqui, deixa eu ver. Adore ao Senhor, adore ao Senhor.